Pastor Carlos Casimiro, vou te chamar aqui já. Estou mandando um convite. Oh, Maravilha, nobreza. paz do Senhor, nobre. A paz do Senhor, reverendo. Como é que você está? Graças a Deus, eu vou bem. E prazer tê-lo aqui. Tá me ouvindo bem, né? Questão do áudio tá ok. Ótimo. O senhor também está me ouvindo bem? Perfeitamente. Maravilha, ótimo. Então, vamos começar. O pessoal vai entrando aí, vai interagindo conosco. Com certeza. Obrigado pelo convite de estar nessa noite maravilhosa contigo. Externo aqui a minha gratidão à sua vida, ao seu ministério, e por me convidar e dar o prazer de estar aqui contigo para falar de um assunto de suma importância na vida ministerial e na vida financeira. Amém. Pastor, vou fazer aqui uma abertura para a gente poder fazer de uma coisa mais formalizada. Mas eu quero, então, desejar a todos e a todas uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Instagram, Twitter, Facebook. E nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2020, o nosso convidado de honra para falarmos sobre pastor e empreendedor, como conciliar, é o querido pastor Carlos Casimiro. Ele é ministro do Evangelho, preletor, bacharel em teologia, presidente de honra da Igreja Assembleia de Deus, Santo Amaro, Brasil, do estado do Paraná, vice-presidente da CONADIB, Convenção das Assembleias de Deus Interdenominacional do Brasil e exterior. Além de ser um empresário de sucesso do ramo de confecções e calçados. Agora sim, oficialmente, pastor Carlos Casimiro, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, eu quero agradecer do fundo do coração pelo Senhor aceitar o nosso singelo convite. É uma honra tê-lo aqui, pastor. A honra é toda minha, pastor. Alegria muito grande. Quero cumprimentar todos os queridos irmãos que estão ao alcance da nossa voz e dizer que é uma noite memorável, uma alegria muito grande. Obrigado, pastor Éder, pelo convite honroso. Estar aqui com você hoje é um prazer muito grande. Muito obrigado. Bem, pastor Carlos Casimiro, nós colocamos um tema para a gente poder, durante uma hora, deixa eu marcar aqui o cronômetro do Instagram, já temos 3 minutos e 30 segundos. Se não der para falar tudo, pastor, não tem problema. A gente vai no passo do gado para a gente não atropelar o andamento da live, mas eu quero que o senhor tenha toda a liberdade para fazer a exposição das suas reflexões sobre o tema. E, pastor, vamos lá então para a primeira pergunta. Queridos internautas... Oi, diga. Quer falar? Fique à vontade, pastor. Fique à vontade. Tá. Eu só queria dar um toque aqui para os internautas, que no rodapé do celular, do smartphone, tem o desenho do aviãozinho, que é o direct do Instagram. Se os internautas clicarem no direct, vocês vão entrar em contato com os seus amigos do Instagram, e se vocês desejarem, podem convidá-los para que eles participem conosco da live, juntamente aí com o pastor Carlos Casimiro. Ok? Era esse o recado que eu queria passar aqui. Deixa eu só dar um salve aqui. Socorro, Balbino, Andréia, Nina, Stefano, presbítero Jacó Santiago, lá de Minas Gerais. Deus abençoe. Rondley Costa. Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Conforme a gente vai fazendo a live, a gente vai cumprimentando o pessoal. Pastor, fala pra gente de forma introdutória aí. Eu sei que a história é longa, mas por gentileza, pelo menos de forma resumida, nos diga como é que se deu a sua conversão ao Evangelho e
a chamada para o santo ministério do pastorado? Muito bem, pastor, uma ótima pergunta. Eu tive a honra, na verdade, de nascer num lar cristão, né? Quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus, moravam no norte do Paraná, e aos 4 anos de idade nós fomos para São Paulo. E então eu já tive essa honra de nascer num berço evangélico, conforme nós costumamos dizer. E aprove a Deus, há 28 anos atrás, eu vim para o estado do Paraná, acompanhando meus pais. Na época ainda eu era bem mais jovem, evidentemente, e mal sabia eu que Deus tinha um plano grande comigo no estado do Paraná. O estado do Paraná, para mim, foi assim uma porta que se abriu em todos os aspectos, seja ele no aspecto espiritual, sentimental e financeiro. Foi aqui nessa terra abençoada que Deus abriu o céu sobre a minha cabeça e fez algo de extraordinário que Ele havia me prometido quando ainda era criança. Quando ainda, ao longo da nossa live, eu quero falar sobre isso. Mas o meu pastoreio se deu há 25 anos atrás. Eu ainda era bem jovem. Aqui no estado do Paraná, nós estávamos com apenas 2 igrejas. Quando eu cheguei no estado do Paraná, do Ministério de Santo Amaro, ADSA Brasil, só havia 2 igrejas. E eu vim de São Paulo como cooperador da obra, auxiliava os pastores, auxiliava o ministério. E chegando aqui no estado do Paraná, começamos a trabalhar, começamos a ingressar no ministério, automaticamente fui ao diaconato, ao presbitério. E, enfim, no presbitério já comecei a dirigir congregações aqui na cidade de Colombo, onde hoje eu resido, né, em Curitiba, e aprove a Deus, eu ser chamado pela época o pastor João Galdino de Lima, que era o nosso presidente da ADSA Brasil, para o Ministério do Pastoreio. E desde lá, então, nós estamos aqui trabalhando, lutando, né? Os anos se passaram, né? E após 25 anos, hoje eu estou aqui com você para falar desse assunto maravilhoso. Foi uma chamada de Deus, não tenho dúvida disso. Eu tive a honra de pastorear por 25 anos. Sou pastor hoje de honra, como o senhor colocou aí na apresentação. Haja visto que há 3 anos atrás eu tive um problema de saúde e houve necessidade de recuar um pouco para recuperar a minha saúde, mas por um longo de 25 anos nós exercemos aqui como presidente do estado do Paraná, que hoje é composto por 50 e tantas igrejas em todo o estado, e hoje eu estou na sede, né, juntamente com os demais companheiros, o pastor Reinaldo Leão, que hoje é o pastor presidente, que ficou no meu lugar, e eu continuo como pastor de honra até hoje. Mas quando Deus me chamou, eu ainda era bem mais novinho, né? Eu era bem mais jovem. Deus me chamou para o ministério muito cedo, muito cedo. Na nossa época, o senhor sabe que nós nos dedicávamos muito ao ministério. Nós tínhamos um prazer de ser chamado obreiro, né? Nós fomos formados por pastores que realmente eles se entregavam para a obra de Deus. E isso foi impregnando em nós. Então, quando eu tinha 23 anos de idade, eu já estava sendo levado para o pastoreio, né? Já tinha passado por cooperador, diácono, presbítero, evangelista e ao pastoreio. Isso foi a minha chamada, desde novo. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui, nesse estado maravilhoso, né? Conseguimos construir muitas igrejas, formamos muitos pastores, né? Eu acredito que hoje nós somos em aproximadamente 78 ministros do nosso ministério aqui no estado do Paraná. E graças a Deus, a maioria, 95% desses pastores, foram formados por nós ao longo desses 25 anos. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Carlos Cassimiro, um servo de Deus honrado, que tem uma vasta experiência no exercício do ministério pastoral, e ele foi convidado para falar de um tema que é a respeito de o desafio de nós conciliarmos a atividade do empreendedorismo, daquele que é empresário, que é o empregador,
que é o dono do seu negócio, mas ao mesmo tempo essa pessoa também tem um ministério pastoral. E nós jogamos uma pergunta provocativa no tema da live: como conciliar o pastor empreendedor? Quero cumprimentar o Tiago Evangelista, a Cláudia Betim, que está conosco, Elenir também, Gabriel, Natália, o presbítero, ele deixou um comentário aqui, Rogério está conosco, tem bastante pessoas entrando aqui. Bem, depois eu vejo aqui, pastor. Depois eu pego aqui o comentário do presbítero Jacó. Eu acho que é um cumprimento que ele mandou para nós aqui, para o senhor também, lá de Minas Gerais. Maravilha. É o seguinte, Minas Gerais, é o seguinte, pastor, olha, fale para nós a sua experiência. O senhor começou trabalhando como empregado, já começou como dono do seu negócio. Explica para nós a sua experiência pessoal e como que acontece a transição da pessoa que é empregado e se torna empregador, empreendedor. Muito bem, pastor. A resposta, em primeiro lugar, foi uma promessa de Deus no meio de um canavial. Promessa de Deus no meio de um canavial. Eu recordo-me como se fosse hoje. Quando eu estava me alistando para o serviço militar, eu sofri uma decepção muito grande por ter saído de uma empresa. Eu era oleiro, trabalhava na olaria, era jovem ainda com 18 anos de idade, e saí para ir para um emprego melhor. Mas como não tinha conhecimento de que, na época já, as empresas só contratavam as pessoas quando elas estavam liberadas do serviço militar, eu acabei pedindo a conta no meu antigo emprego para ir para o outro emprego. Quando chega lá que eles tomam conhecimento que eu ainda não tinha reservista, eu perdi a oportunidade que eu achava que era a melhor oportunidade da minha vida. Então, não teve outro jeito a não ser eu ir para a roça. Eu morava, na época, no interior de São Paulo, precisamente numa cidade por nome de Leme, bem próximo a Araras, Pirassununga. Conheço. Uma cidade pequena, uma cidade humilde. E eu não tive outra escolha a não ser ir para a roça. E indo para a roça, eu fui carpivaleta, eu fui cortar cana e virei um cortador de cana de mão cheia. Porém, para quem estava acostumado a trabalhar na olaria, com as mãos que trabalhava com argila, evidentemente que eu tinha as mãos de seda. Trabalhava com vaso. De repente, eu ir para a roça, passar a mão num facão e cortar cana o dia todo, isso foi difícil demais para mim. E eu recordo-me que, depois de um certo período que eu estava trabalhando na roça, esperando passar essa fase do serviço militar, até porque eu não queria servir o tiro de guerra, como falamos lá no norte, no interior de São Paulo, por eu não querer servir o quartel, eu fui para a roça, porque quem trabalha na roça, ele fica isento ao trabalho militar, ele não pode servir. E resultado, eu passei essa fase e fiquei lá um período, e um belo dia eu estava no meio do canavial, e lá no canavial a gente almoça cedo, porque nós começamos muito cedo. A buzina do caminhão, o pau de arara, como nós chamávamos, tocou, e nós fomos lá no início do eito, onde se começa a cortar cana, buscar a mochilinha para então nos alimentarmos. E lado a lado comigo havia um irmão por nome de Sebastião Pimenta. Essa pessoa é fantástica, eu nunca vou esquecer disso. O Sebastião Pimenta, ele trabalhava do meu lado, cortando cana, era uma pessoa da nossa igreja. E na hora do almoço, quando nós sentamos, fizemos aquele acero, sentamos em cima do garrafão e fomos abrir a nossa marmitinha para comer. Para minha surpresa, quando eu abri a tampa da minha marmita, eu olho para dentro dela e naquele dia eu só tinha arroz dentro da marmita. Eu não tinha feijão, pastor Ender. Eu tinha apenas arroz e parbolizado. As pessoas, já estou vendo que tem gente conhecida aqui que está nos acompanhando, as pessoas que conhecem a minha vida desde a infância, adolescência, sabem que eu vim de uma família muito pobre, uma família muito humilde, muito carente, e nesta época,
nós já éramos em 6 irmãos. E o meu pai, ele só tinha eu para ajudar. Os outros eram todos menores, eram pequenos. E nós estávamos passando uma fase muito difícil. Aquela crítica. E justamente esse dia, faltou aquele ovinho estralado, faltou aquele bifinho acebolado ou aquela coxinha de frango. E eu só tinha aquele arrozinho para me sustentar, para trabalhar no corte de cana o dia todo. E na hora que eu abri aquela tampinha, um tanto assim, meio envergonhado diante do irmão Sebastião, que estava sentado na minha frente, eu acabei tampando assim a frentinha da marmita e ele disse para mim assim: irmão Carlinhos, vamos dar graça para a gente almoçar? E aí então eu comecei a orar. E na hora que eu estava orando, engasguei, eu fiquei entalado, com um sentimento, aquela dor, aquela coisa que mexe com a gente, por ter somente aquilo para comer, a situação que nós vivíamos na nossa casa, morávamos em um cortiço. E eu comecei a chorar e as lágrimas caíram dentro da minha marmita. O irmão Sebastião, que já era uma pessoa madura, ele se tocou, e enquanto eu orava e chorava, ele pega uma coxa de frango da sua marmita e coloca dentro da minha. Quando eu termino a oração, enxugando as lágrimas, eu olho para a minha marmita, tinha uma coxa de frango. E aí que eu comecei a chorar mais. E o irmão Sebastião, ele dizia: come, irmão Carlinhos, você precisa comer, porque hoje nós temos que cortar tantos metros de cana, e tentando me animar. E eu tento comer, mas que aquele sentimento, aquela coisa dentro do peito, que parecia que não descia. O irmão Sebastião, no meio da sua refeição, o Espírito do Senhor tomou ele. O Espírito de Deus toma o irmão Sebastião em variedade de línguas. E aquilo fez com que a minha marmita também já caísse para o chão. E um homem que eu nunca tinha visto ele falar em variedade de língua, ele levanta do seu garrafãozinho onde estava sentado, e ele vai e pega nos meus 2 ombrinhos, eu era magrinho, e ele me levanta do garrafão e diz: abra os seus olhos e olha para o céu. E eu, tomado com os olhos em lágrimas, eu não conseguia fazer isso, e ele mais uma vez disse, me chacoalhou e disse: abra os seus olhos e olha para o céu. E quando eu consegui fazer isso, eu vi que um jato que havia levantado em Campinas, ele cortava o céu da cidade de Leme e deixava um rastro de fumaça. E Deus usou o irmão Sebastião e disse para mim: conta os dias. Dentro de 15 dias, eu te tiro do meio deste canavial e te levo para uma outra cidade, para um outro estado. Está vendo aquele pássaro de aço que passa sobre sua cabeça? Ele te levará de norte a sul desse país. Vou te dar um nome, vou te dar uma marca e vou te dar um ministério. Pastor Éder, eu tinha quase 19 anos de idade. Quando Deus usa o irmão Sebastião para falar isso, e ele termina e eu me esparrachei no meio das palhas, das cinzas, aquele carvão todo sujo, e chorando e falando em línguas estranhas. E nós voltamos a trabalhar. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, 3 dias depois, o meu pai resolve vir embora para Curitiba. Ele simplesmente, do nada, disse assim: olha, Carlinhos, se você quiser ficar aqui, você trabalha com a mocidade, tem muitos amigos, se você quiser ficar, mas eu vou para o estado do Paraná. E se você quiser vir junto, é muito bem-vindo. E aí, pastor, começou ali a promessa de Deus. A promessa de Deus de que eu teria um ministério, de que eu teria um povo para pastorear e que ele me daria uma marca. Quando eu chego aqui, evidentemente que eu não conhecia ninguém. Sim. Não conhecia ninguém. Recém-chegado, é um outro mundo. O senhor veio de São Paulo também. O senhor conhece bem São Paulo, o senhor conhece bem o norte do Paraná. E para mim, que cheguei aqui em Curitiba, tudo era difícil, sem conhecer ninguém.
E um dia eu estava trabalhando de servente de pedreiro, porque não tinha o que fazer, eu estava no seguro-desemprego e eu estava no trado, fazendo um buraco, numa construção. E um irmão passou lá e disse: "Ô, irmão Carlos, você vai ficar até quando trabalhando de servente de pedreiro?" Eu disse: "Até Deus me abrir uma porta. Eu estou debaixo de promessa. Até Deus me dá uma oportunidade." E ele disse para mim: "Lá na minha empresa está precisando de vendedor de sapato. Você não quer ir lá para você fazer uma entrevista?" Eu disse: "Ô, querido, eu posso até ir, mas eu nunca vendi nada. Eu trabalhei na roça, eu já trabalhei na olaria, eu já fiz vaso, mas eu não entendo nada de venda." Aí ele olhou para mim, pastor, e disse: "Você não disse para mim que está debaixo de promessa? Se foi Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir, meu amigo." E aquilo martelou dentro de mim. Quando ele Martelou. disse: "Fiel é Deus que prometeu", aí eu lembrei da profecia. Eu lembrei do que Deus tinha dito para mim lá no meio do canavial. Sim. E aí eu peguei e fui lá fazer entrevista. Era aqui na cidade de Quatro Barras. 4 barras. Quatro Barras, que é bem próximo a nós aqui. Era exatamente ali o escritório onde estava precisando de pessoas para trabalhar com vendas de calçados, enfim. Eu chego no escritório, eu vou tentar resumir porque a história é longa. Eu chego no Sim. escritório e quando eu me deparo com a pessoa que estava me entrevistando, ele me fez 10 perguntas. E essas 10 perguntas eu fui reprovado em todas elas. Porque eu não conhecia a cidade. Um representante precisa, no mínimo, conhecer a cidade. Eu não Sim. tinha carro. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Ele perguntou: "O senhor já foi vendedor de consórcio? O senhor já trabalhou em uma concessionária? Qual é a experiência que você tem no ramo de venda?" Eu não tinha absolutamente nada. Quando terminou as 10 perguntas e eu respondi com muita seriedade e honestidade, ele disse: "Amigo, eu lamento, mas você não tem nada de vendedor. Você não tem nada. É melhor você voltar lá para o seu antigo emprego. Eu não posso lhe dar vaga de vendedor." Eu fiquei de pé, agradeci ele, o nome dele era Jorge. Eu disse: "Seu Jorge, mas mesmo assim eu agradeço a sua atenção. Eu fui fiel nas respostas com o senhor e, lamentavelmente, eu só tenho 2 coisas que eu posso lhe oferecer." E ele olhou para mim e disse: "O que você tem? Quais essas 2 coisas que você pode me oferecer?" Eu disse: "Deus em meu coração e força de vontade de vencer na vida." Aleluia. Ele estendeu a mão para mim e disse: "Passe bem, muito obrigado." E eu saio do escritório dele e me dirijo ao portão do pátio. E quando eu estou no portão, eu apertei o interfone para que a moça abrisse, ela disse: "Seu Carlos, o seu Jorge pediu se você pode voltar aqui, é possível?" Eu disse: "Sim, claro." Voltei já com os olhos lacrimejando, porque quando você está em busca de um emprego e você recebe um não, você sai com um sentimento de É, humilhado. é E verdade. eu volto para o escritório dele, e quando eu sento na cadeira, ele pergunta para mim assim: "Ô Carlos, você é evangélico?" Eu disse: "Sim, meu amigo. Eu sou cristão, sou evangélico desde a minha infância." Ele falou: "Olha, rapaz, você foi reprovado em tudo aqui para ser um vendedor. Mas você falou 2 coisas aí que está me intrigando. Você saiu do escritório, você disse que tem Deus no coração, força de vontade de vencer na vida, e eu estou deixando você embora sem lhe dar uma oportunidade. Isso está martelando aqui em mim. Então vamos fazer o seguinte: eu não posso dar a você um mostruário que todos os vendedores aqui no escritório têm na minha empresa, mas eu vou te dar uma oportunidade. Tem um mostruáriozinho ali, pequeno. Havia apenas 19 modelos de sapato." E ele disse para mim: 19. 19 modelos. Ele falou: se você quiser, você vai pegar aquele pequeno mostruário e você vai sair tirar pedidos. Se você conseguir sobressair, vai ser bom para você, mas eu não posso fazer muita coisa, não posso te oferecer nada, 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 nada." Eu olhei para dentro dos olhos dele e disse: "Irmão Jorge", porque ele também era cristão. Ele acabou se identificando. E ele disse: eu falei: "Irmão Jorge, eu só preciso de uma oportunidade. E desta oportunidade, Deus fará o meu futuro." Ele me deu uma aulinha de 20 minutos do que era um couro, o que era uma forração de um sapato, o que era uma sola batida, o que era uma TR, uma EVA, uma vulcanização em cera quente. Enfim, com 20 minutos, ele falou tudo, e eu, como um jovem da mente fértil,
peguei aquilo. Sim. E eu levo aquele mostruário. Pastor Éder, eu cheguei em minha casa, eu olhei para aquele mostruário bem batido. Eu dei uma caprichada, dei uma lustrada, umas botas, uns sapatos, enfim. E eu fiz uma oração em cima do mostruário. Eu disse, Deus, o Senhor falou comigo no meio do canavial que dentro de 30 dias o Senhor me tiraria daquele estado e traria para outro. Até aqui cumpriu na risca, porque 30 dias depois que Deus usou o irmão Sebastião Pimenta, que me tiraria do meio do canavial, foi quando meu pai fez a mudança e veio para Curitiba. E eu vim junto. Eu não tive tempo nem de fazer o aviso prévio completo na usina que eu trabalhava. E eu vim junto para cá. Então, até aquele exato momento, tudo estava cumprido. Eu disse, agora, se o Senhor me prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Eu nunca vendi nada. Eu estou aqui com esse mostruário em minhas mãos e eu vou sair trabalhar. Se o Senhor tem um negócio comigo nesse estado, o Senhor vai abrir as portas. Orei e saí ao campo. Mas sabe o que é você sair ao campo sem você ter noção? Sem você, pelo menos, entender do negócio da venda? Porque a venda é uma arte. É uma arte. É uma arte, é um talento natural. E eu lembro-me que eu cheguei num terminal de ônibus aqui, a antiga rodoviária de Curitiba, que é o Terminal Guadalupe, e eu chego ali e eu não sabia para onde ele queria que eu fosse trabalhar na cidade chamada Piraquara. E eu não sabia como chegar até lá. Então eu comecei a trabalhar no centro de Curitiba, no meio das lojas. E eu não vendia para a loja, eu vendia para o consumidor. É bem importante saber disso. Eu não vendia para a loja. Loja tinha um monte em Curitiba, mas eu vendia direto para o consumidor. Então, você sair, encarar o consumidor, apresentar o seu produto, fazer o pedido, voltar para trazer para ele, fazer a entrega, é muito difícil. Ainda mais para mim, iniciante, sem conhecer a cidade, sem conhecer o povo aqui do Paraná, era muito difícil. Mas eu entro, até hoje existente em Curitiba, uma rede de cabeleireiros chamado Moustache. São vários. E eu entro naquele salão e, para minha surpresa, todo tímido, sem saber abordar um cliente, sem saber me expressar bem, quando eu entro dentro do salão, entrou uma coisa na minha frente chamado graça. Entrou algo na minha frente que não existe palavras no meu pobre vocabulário para expressar. É uma coisa de Deus. Quando eu entro, eu olho para a senhora que estava cortando o cabelo, me apresentei a ela como representante de sapato de Farroupilha, de Rio Grande do Sul, sapato tipo exportação, era tudo que eu sabia falar. Ela disse, você é daqueles que vende, tira pedido? Eu falei, sou eu mesmo. Ela disse, deixa eu ver seu mostruário. Quando eu abri o mostruário, que era muito simples, mas a simplicidade, pastor Éder, tomado pelo brilho do Espírito Santo, torna-se algo grandioso. Torna-se algo assim que é aprazível aos olhos das pessoas. E eu lembro que eu tirei 2 botas e ela já grudou uma bota e disse, meu Deus, era um inverno. Eu estou falando de 27, 28 anos atrás. O inverno era rigoroso demais em Curitiba e essa bota tinha pele de carneiro por dentro. E ela disse, eu quero 2 dessas. O filho dela, eu quero uma para mim no baile de caipirômetro. Eu quero uma botinha. E eu sei que dentro do salão, pastor, eu vendi 24 pares de sapato. 24? 24 pares de sapato em questão assim de 40 minutos. Quando eu saí do salão com aquele pedido, eu fui para fora e eu lembro que eu fui e sentei assim num banco de uma praça, porque eu falei, meu Deus, só que eu não fiz alguma coisa errada? Foi muito fácil, foi muito prático, as pessoas aceitaram muito rápido. E não era barato, pastor Éder, não era barato. Era uma coisa cara, couro. E eu peguei, fui lá, olhei os pedidos, analisei, falei, não, está dentro da tabela, enfim. Para resumir, eu trabalhei aquele final de tarde da quarta-feira. Na quinta-feira, eu entrei numa churrascaria e fiz o uniforme de bota bombacha para todos os garçons. Eram 16 garçons, eu fiz bota para todos eles. Quando chegou no sábado, não podia trabalhar. Nós trabalhávamos até sexta-feira. Então, eu vou para o escritório para prestar o meu trabalho e mostrar os pedidos que eu tinha feito. Quando eu chego lá, eu vi todos aqueles vendedores antigos que já tinham uma certa liberdade de falar com o patrão. E quando eu vi que eles estavam muito felizes por ter vendido 50 pares de sapato durante a semana toda, eu comecei a ficar com medo. Porque eu sabia do número de sapato que eu tinha vendido em 2 dias e meio. Aí, quando eu vi que eles felizes... E lá na parede tinha lá 4 prêmios. O primeiro era uma batedeira, o segundo um tostador de pão, o terceiro um ferro elétrico e o quarto era um liquidificador. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto vendedor.
Todavia, tinha uma observação. Caso um vendedor venda por 2, ele leva todos os prêmios. Pastor Éder, eu tinha vendido 186 pares de sapato. Repete. Em 2 dias. Hã? Repete o número. 182 pares de sapato. Em 2 dias. 2 dias e meio. Então o senhor levou os 4? Eu levei os 4 prêmios. Na ocasião, o irmão Jorge, ele não entendeu nada. Ele falou assim, mas você não foi fiel comigo, Carlinhos. Você disse que nunca vendeu nada, como é que você me apresenta um pedido desse? Ele pega o telefone, pastor Éder, e começa a ligar para o cabeleireiro Mostache, para a churrascaria Pinheirão, aonde eu efetuei as vendas. E as pessoas iam confirmando para ele, ele passava a mão no rosto, e ele chamou os vendedores e disse, olha, meus amigos, eu tenho que dizer a vocês, esse rapaz aqui, que é inexperiente, começou agora, ele vendeu por todos vocês. Resultado, para resumir, eu fui contratado para ganhar 10% naquela ocasião. Na semana seguinte, quando eu fiz a entrega, ele me pagou 15%. 30 dias depois, eu era supervisor de todos os vendedores do irmão Jorge. Quantos dias depois foi promovido a supervisor? 1 semana depois. Deixa eu pôr a mão na cabeça. Porque bendita a oração do canavial. Eu quero fazer questão de frisar uma coisa, pastor. Quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. É verdade. Ele é fiel para cumprir. Ele traz à existência o que não existe. Ele faz surgir água no deserto. Glória. Ele faz coisas milagrosas acontecer. Eu sou uma fiel testemunha disso. Aleluia. Aqui foi a transição de empregado para empregador. Que transição maravilhosa. Eu deixo de ser funcionário lá de uma usina de álcool e açúcar. Eu deixo de ser uma pessoa que estava batendo cartão, como se diz por aí, e eu comecei, então, agora a fazer o meu próprio negócio, porque eu ganhava por porcentagem. 6 meses depois, eu já estava com a minha empresa aberta. E o irmão Jorge, que era o meu patrão, ele recebe uma proposta para ir pastorear na Itália. E o que ele faz? Ele me leva às empresas das quais forneciam para ele, e ele me apresenta as empresas, e dali eu passei a criar o meu próprio negócio. Deus me deu a empresa, Deus me deu a marca, que é a Casemiro, que leva o meu sobrenome, e hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, a minha marca ela circula todo o Brasil. Eu forneço sapato para muitas pequenas lojas, eu forneço sapato para consumidores finais, eu já exportei para Osaka, no Japão, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, porque uma graça de Deus me alcançou, a promessa que Deus me fez lá no meio do canavial veio ser cumprida no aspecto financeiro da minha vida e no aspecto espiritual. Porque depois de um período que eu estava aqui no estado do Paraná, eu já dirigia algumas congregações. Mais tarde, eu fui ao pastoreio e me tornei presidente da ADSA Brasil, no estado do Paraná, pela qual presidi ao longo de 25 anos. Essa foi a minha transição. Pastor Carlos Casimiro, a sua vida é de uma pedagogia extraordinária. Já se passaram 33 minutos da live. O senhor tem muito café no bule, pastor. Não. Deus está te usando muito. Coisa pastor, linda. Que Deus falou contigo em Leme, no Canavial. Toda a sua trajetória. Então, quem te vê hoje não sabe as marcas que o senhor carrega e por onde o senhor passou e como Deus te formatou. E hoje, de fato, nós podemos dizer que foi o senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É a mais pura verdade, a mais pura verdade. Pastor, é o seguinte, diga, fala, o senhor tem um dom na palavra, fala. Deixa eu deixar um versículo para vendedor. Provérbios 11, 26. E a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. A sua cabeça está abençoada. É verdade, é verdade. Eu costumo dizer que o produto pode ser maravilhoso, pastor Éder. Eu tenho uma graça de trabalhar com produtos maravilhosos.
Deus. Eu sempre gostei de coisa boa. Sempre gostei de coisa boa. Mas eu lembro que uma ocasião, eu estava em Camboriú, e na época eu saía fazendo pedidos, eu era vendedor de rua, e eu estava já no auge, com muitos modelos maravilhosos. Eu vendo muito, eu sou uma das pessoas que mais vendo sapato verniz em todo o Brasil até hoje. Eu trabalho com marcas como Lombre, JP, Sândalo, Pestalozzi e a minha própria grife, que é a Casemiro. Eu vendo muito sapato, mas uma coisa que eu não esqueço, um dia que eu saí para trabalhar, e todas as vezes que saio para trabalhar, eu faço uma oração e coloco a minha vida na mão de Deus e peço que Ele seja o alvo das atenções, eu peço que Ele me abençoe, que me guarde, que me proteja, enfim. Mas um dia em Camboriú, quando eu estava saindo para trabalhar, o meu sogro fez uma oração para que eu fosse trabalhar. E na oração, ele disse: Deus, o produto pode ser belo, o produto pode ser um verniz, o sapato pode ser brilhoso, mas se faltar o teu brilho, esse produto não vai valer nada. Então eu reconheço, pastor Éder, que tudo que Deus fez e faz na minha vida, eu estou vivendo a pandemia. Mas em meio à pandemia, o que Deus está fazendo na minha empresa, o que Deus está fazendo na minha vida, eu não tenho palavra para explicar. Eu não tenho palavras para explicar o que faz uma pessoa sair lá do outro estado, passar por centenas de lojas e vir comprar na minha loja. A única coisa que explica isso é Deus. É Deus. Nenhum vendedor tem sucesso se ele não tiver a graça de Deus na vida. Então, eu resumo dizendo o seguinte: eu atributo tudo que Deus me deu, tudo que Deus tem feito em minha vida, no aspecto espiritual, sentimental, profissional, ao Senhor Jesus. É Ele. E mais ninguém. Queridos internautas, eu estou recebendo o meu convidado de honra, o pastor Carlos Casemiro, que além de pastor, é um empresário muito abençoado, qualificado, respeitado, que Deus tem dado a ele uma visibilidade dentro do segmento de confecções e calçados, com marcas de grifes relevantes dentro deste nicho de comércio. E ele está nos ajudando aqui a fazer uma reflexão se é possível o pastor ser empreendedor. Então, eu queria perguntar para o senhor, à luz da Bíblia, como deve ser o empregador, o empresário cristão, o servo de Deus, que Deus deu a ele o dom, a prosperidade, a capacidade, a dádiva, essa graça que o Senhor tem dito, né? À luz da Bíblia, como deve ser o empregador cristão, o empresário cristão? Pastor Éder, queridos irmãos que estão nos acompanhando, primeiro nós temos que entender uma coisa. Como empregador, nós temos a oportunidade de contratar uma pessoa para prestar um trabalho para nós. Nós temos que entender que essa pessoa não é nenhum escravo. Nós não estamos contratando ela para ser nossos escravos. Nós estamos contratando essas pessoas para prestar a nós um trabalho pelo qual será remunerada devidamente, conforme o seu esforço e dentro das leis do nosso país. Então, compete ao empregador entender que empregado é uma pessoa que dedica-se o seu tempo, pelo menos 8 horas por dia, para ajudar o seu negócio, para fazer o seu negócio crescer, prosperar, enfim. Agora, esse tal empregado é uma pessoa que você tem que ter o carinho, o respeito, o zelo e nunca maltratá-lo. Primeira coisa, você tem que pagar os seus devidos encargos sociais, tributários, enfim, em dia. Por que eu digo isso? Porque existe muitas pessoas que contratam hoje pessoas para trabalhar e não são fiéis com eles. Não são fiéis. Tem muita pessoa que, quando vai sair da empresa, o empregador não depositou o FGTS dele, não pagou tudo que deveria pagar, o creditar na sua conta, e acaba indo para a justiça, e isso não é louvável. Todo empregador cristão tem que entender que ele tem que ser fiel, em primeiro lugar, a Deus. Ele tem que ser fiel ao seu funcionário, a pessoa que lhe presta um trabalho, e dignificá-lo, honrá-lo, respeitá-lo.
Porque eu volto a dizer, você contratou ele não para você espisoteá-lo, para chamar. Você tem que respeitar a pessoa. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com muita gente, mas uma coisa, pastor Ed, me chamou a atenção. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha aqui dentro da nossa casa diariamente. Ela é contratada, ela é registrada, ela tem todos os direitos. Mas antes de eu ter uma pessoa que trabalhasse em casa, nos serviços domésticos, nós tínhamos por costume de contratar diaristas. Aquelas pessoas que trabalham como autônomos, né? Até 2, até quase 3 vezes por semana. São as famosas diaristas. Em uma ocasião, me chamou a atenção, porque nós contratamos uma senhora para que viesse fazer um trabalho de diária em nossa casa. E ela veio, e eu lembro que ela trouxe uma marmita, pastor Éder. Ela trouxe uma marmita de casa. E aí, na hora do almoço, como nós temos por costume de sentar em volta da mesa e a gente orar, agradecer a Deus, então nós chamamos para que viesse almoçar conosco. E ela disse, não, pode ficar à vontade, eu vou comer lá na lavanderia, no quarto da empregada, pode ficar tranquilo. Eu falei, mas comer como? Você vai servir aqui, vai comer lá? Não, eu trouxe a minha marmita. Eu falei, não, filha, não faça isso, de hipótese alguma. Você não precisa trazer marmita, você vai comer com a gente aqui na mesa. Aí eu falei assim, até eu gostaria que você viesse hoje. E ela falou, não, toda acanhada, com vergonha, e eu fiz um esforço muito grande para ela vir. E ela veio para a mesa. Aí estava eu, meu filho, minha esposa, e ela, e mais um casal de irmãos estava conosco, ela muito acanhada, muito envergonhada. Nós fizemos uma oração, e quando eu terminei a oração, que foi até rápida, porque a gente não gosta de orar muito longo para almoçar. É só para dar graça. É só para dar graça, é coisa de crente. E quando eu terminei, eu percebi que ela estava chorando. E eu fiquei preocupado com isso. Eu disse, filha, por que você está chorando? Pastor Éder, ela tomada em lágrimas, ela disse, porque é a primeira vez que eu entro na casa de uma pessoa para trabalhar e a pessoa me convida para vir comer à mesa. Eu sou obrigada a levar a marmita da minha casa e eu comer lá na minha salinha. Às vezes nem posso esquentar. Eu disse, eu fiquei com aquele entalado na garganta. Eu disse, não, filha, você nunca mais vai fazer isso. Não quero que você traga marmita, eu quero que você almoce com a gente. Independente se tiver o prefeito da minha cidade aqui, o governador tiver aqui, quem quer que seja, se existe uma pessoa digna de sentar aqui à minha mesa para almoçar conosco, é você. Porque se você está dentro da minha casa, é porque eu confio em você. Se você está trabalhando aqui, prestando um trabalho para nós em casa, ajudando no serviço doméstico, é porque nós depositamos uma confiança em você. E se eu confio em você, eu tenho comunhão contigo. Se eu tenho comunhão, você vai sentar à mesa conosco. E ela não conseguia comer, pastor. Ela chorava, ela estava emocionada. E ao longo de tanto tempo que ela trabalhou conosco, foi assim. E é assim até hoje com a nossa querida irmã que presta um trabalho maravilhoso aqui em casa. Eu nunca vou permitir que ela coma em nenhum outro lugar. Ela tem que sentar à mesa conosco. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque compete ao empregador ter esses princípios bíblicos, porque isso é princípio bíblico. Foi assim que Jesus nos ensinou. Se eu tivesse tempo, eu ia trazer pelo menos 16 referências de homens, de Abraão, de Moisés, pessoas, Jacó, José, tantos outros que tiveram um ministério tão brilhante e eram empreendedores. Eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que pastoreavam, eram pessoas que tinham gente ao seu serviço, mas em nenhum momento você vai vê-los menosprezando o seu empregado. Então, na minha concepção, pastor, eu acho que o empregador ele deve respeitar o seu empregado. Além de pagar todos os seus tributos, todo o seu salário digno, né? Não é explorar a pessoa, você tem que honrar o trabalho que a pessoa presta a você. Eu acho que, além de tudo isso que é normal, é comum, você tem que tratá-lo como um ser humano igual a você. Como Paulo recomendou lá em Romanos. Como Paulo ensinou a igreja. Nós não somos diferentes de ninguém. Não somos diferentes de ninguém. A pessoa, por estar trabalhando na minha casa, não significa que ela é inferior a mim. Ela está prestando um trabalho digno a mim. Então, eu acho que esse é o respeito que nós temos que ter com nossos empregados. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Carlos Cassimiro, que além de pastor, é um empresário de sucesso. E ele vai agora ajudar a pensar sobre um ponto
Pastor, está passando rápido demais, já foi Demais. 45 minutos. A gente vai ter que fazer uma outra live se o senhor topar, porque não vai dar Com para esgotar o certeza. assunto. Estou à sua disposição. Pastor, é o seguinte, como conciliar o pastorado com o empreendedorismo? Pastores que exercem o pastorado e, ao mesmo tempo, são empreendedores. É possível conciliar? Não é possível? Qual a sua experiência de vida e o que o senhor pode nos trazer sobre essa pergunta à luz da Bíblia? É muito importante essa pergunta e é possível sim, pastor Éder. Ok. É possível sim. O que nós precisamos? Eu quero ser prático e rápido. Você tem que ser um bom gestor, é a primeira coisa. Tem que ser um bom gestor e delegar poderes a uma equipe de profissionais leais e fiéis. Porque se você for querer gerenciar tudo sozinho, ministério, no meu caso, eu fui presidente ao longo de muitos anos e cuidava de mais de 50 igrejas. Além de cuidar das 50 igrejas, eu cuidava da minha família. Além da minha família, eu tinha a minha empresa. É quase impossível parecer que um homem comum, humano, cheio de tantas dificuldades, poder gerenciar tudo isso. Mas eu aprendi que tudo nessa vida é uma questão de experiência e você delegar. Quando eu estava pastoreando o estado do Paraná todo, e eu era o único pastor que visitava todas as igrejas, eu era a pessoa que estava dando atenção a todos os pastores, eu percebi que eu fui me esgotando. E eu não conseguia fazer o trabalho financeiro, eu não conseguia atender a minha empresa de uma forma que precisava atender, e não Sim, conseguia atender também o ministério, o meu chamado. O que eu fiz? Orei a Deus, pedi a direção a Deus, e fui tomar conhecimento, porque nessa vida tudo é uma questão de você aprender, mesmo com o erro de muitas pessoas, você aprende. sim, E eu sim, percebi que os grandes pastores, empresários, eles se tornaram pessoas frutíferas e cresceram na sua vida espiritual e na sua vida profissional, empresarial, quando começou a delegar. O que eu fiz? Eu formei setores, 53 igrejas, eu pus chefe de 5, chefe de 10, e esses pastores distritais, setoriais, eles então começaram a resolver o seu problema, lá, local, na sua congregação, no seu setor, e eu só resolvia os problemas que eles não conseguiam resolver, até mesmo com eles. Eu atentei para o que Jetro aconselhou a Moisés. Quando sim, Jetro percebeu que o grande líder, por excelência, Moisés, estava sufocado, cansado, porque ele estava atendendo todo mundo sozinho, Jetro disse, sim, rapaz, não dá, para você não dá. Você vai, em qualquer momento, infartar, você vai ter um aneurisma, você vai sofrer, não dá. Então é o seguinte, delega, chama pessoas leais, pessoas sinceras, honestas, pessoas que te ouvem, pessoas que estão dispostas a se submeter à sua visão, à sua direção. E eu fiz isso, pastor Éder. E, a princípio que eu fiz isso, eu percebi que as pessoas que eu otorguei a líder de 10, líder de 100, de 1000, eu percebi que essas pessoas também tiveram uma oportunidade de crescimento. Elas foram crescendo, elas foram amadurecendo. E eu, como um gestor, cuidando deles, administrativamente falando, porque pastor local é quem pastoreia o rebanho, sim ou não? sim, O pastor setorial é quem cuida dos líderes, dos pastores de congregação. E o presidente correto. é quem cuida dos setoriais. Então, Sim, eu tinha um cuidado especial com os pastores setoriais. A minha preocupação era de cuidar do pastor setorial e da sua família. Eu cuidando bem deles, eles cuidariam dos pastores de congregação. E os pastores de congregação, sendo cuidados por eles, iam cuidar bem do rebanho. E com isso a igreja só cresceu. Então, quando eu entendi isso, delegando poderes aos pastores, eu fiz isso também na minha empresa. Porque muita gente não consegue crescer por desconfiança e por permitir pessoas virem trabalhar junto com você que não são fiéis. Aí é um fracasso total. Mas quando você tem pessoas leais, quando você tem pessoas que são fiéis junto com você, é possível
você ter êxito, sucesso no ministério, bem como na vida empresarial. Basta você ser um excelente gestor, você analisar e acompanhar de perto e trazer para perto de você profissionais, pessoas que são peritas no assunto. Porque você colocar uma pessoa que vai fazer um trabalho e você depois vai ter que ir lá refazer, é trabalho dobrado. Então você tem que preparar. O que eu fiz? Eu preparei uma equipe. Então hoje eu tenho uma equipe que trabalha na minha empresa, que eu estando, acontece. Eu não estando, acontece da mesma forma. Eles têm dúvida, eles vão ligar para mim. Uma ligação eu resolvo. Sim ou não. Na igreja é a mesma coisa. Quando se delega poderes e você outorga a essas pessoas o poder para eles liderarem, para eles trabalharem, além deles fazerem o seu melhor, você está dando a oportunidade para que mais tarde eles sejam seu substituto. É o que aconteceu comigo. Eu preparei aí centenas de pastores. Quando eu precisei me ausentar da presidência, por causa da minha saúde, eu tive Josué, Caleb, Arão, Ur e mais uma companhia para apresentar a minha convenção e dizer: quem os senhores colocar, a coisa vai andar. Dá conta do recado. Dá conta, porque eu preparei eles. Né? O que eu pude ensinar para eles, eu ensinei. O que eu pude passar para esses pastores, eu passei. E na medida que eu fui passando, eles foram aprendendo. Eu tenho pastores que trabalham hoje aqui, que eles aceitaram a Jesus. Eu pregando há 20 anos atrás, na igreja, eles entraram lá cabeludo, entraram lá de boné, de chapéu, alguns com droga, bêbado, e hoje são pastores. Porque o importante de um pastor gestor é ele entender que ele tem que preparar discípulos, pessoas que mais tarde vai substituí-lo. Se você não preparar, você pode ganhar o mundo inteiro. Se você não preparar obreiros para que ele venha substituir você após a sua partida, você não fez tudo, você está incompleto. Então, respondendo à sua pergunta, é possível sim você ser empreendedor, ser empresário e ser um excelente pastor. Com certeza. Olha, meus queridos internautas, pastor Carlos Cassimiro está nos dando uma aula de gestão, de pastorado e de uma liderança que não seja centralizadora, porque ele nos deu exemplo de delegar responsabilidade a pessoas leais e o princípio bíblico, conforme Jetro recomendou o seu genro Moisés, não é? Olha, pastor, não dá tempo de fazer mais perguntas, porque o Instagram me diz que faltam 6 minutos. Eu vou pedir para o senhor, em 3 minutinhos, fazer as considerações finais. As perguntas que não deu tempo, se o senhor, assim, dentro da sua possibilidade de agenda, poderemos futuramente marcar, quem sabe, uma live parte 2, ok? Com certeza, meu pastor, estarei. Então, meus agradecimentos, eu peço a gentileza que o senhor use aí os 3 minutinhos, porque senão o Instagram derruba e a gente desaparece, só que a gente não foi arrebatado, não. Não, que com certeza. cortou 1 hora de live. Primeiramente, pastor Éder, eu quero dizer que é um prazer estar contigo e estarei quantas vezes o senhor me convidar, vai ser uma honra. Com certeza vamos tirar um tempinho para isso. Falar sobre empreendedor, sobre pastor, é um assunto que vai longe, vai longe. Eu vejo muitos pastores sofrendo, mas eu quero lembrar a todos que estão nos assistindo agora que é importante você, sim, ser um empreendedor, você ser um gestor, porque é o seguinte, quando você entende de administração, facilita, pastor Éder, a questão de administrar igrejas. Tem muita gente que peca nisso. Ele é um excelente pastor de rebanho. Ele é um excelente pastor, ele cuida das ovelhas, ele visita as ovelhas, ele dá conta de ungí-las, ir ao hospital, visitá-las, enfim, ele é pastorzão. Só que, às vezes, ele peca na área administrativa. E quando você peca na área administrativa, fica uma lacuna, me compreende? Fica faltando algo. Às vezes, a igreja está lá, caindo aos pedaços,
o povo está tomando, tem telhado quebrado, água caindo em cima da cabeça do povo. E tem uma coisa, o povo hoje, eles querem uma igreja aconchegante. Eles querem uma igreja aconchegante. Por quê, pastor Éder? Porque eles são dignos disso. Eu precisava de 2 horas para falar sobre isso. O povo é fiel contribuinte, é dizimista, é ofertante. Como que eu dizimo, oferto e eu vou para um barracão cair nos pedaços? O povo está certo de reclamar. Eles não estão certos de ficar murmurando e criticando. Mas compete ao pastor entender que ele tem que fazer por onde ele conciliar o pastoreio de ovelhas com a administração. Você não pode esquecer. E não pode ser só um administrador de construir caixotes, de construir empreendimentos, igrejas, e esquecer também o lado de arrebanhar as ovelhas. É muito importante. E quando você é empreendedor, você é empresa, facilita por quê? Porque você já tem experiências. Só um resuminho, eu sei que já está terminando. Olha aqui. Uma igreja, uma delas, de 50 e tantas que eu tive a oportunidade de construir, uma delas, uma pessoa pediu para mim 1.300.000 para construir uma congregação. Uma congregação com a fachada de vidro. Eu achei um absurdo, porque eu sei quanto custa as coisas. E como empreendedor, eu fui correr atrás. Fui correr atrás do que vale o vidro, o que é isso, quanto custa uma poltrona. Enfim, quando eu vi que se eu contratasse profissionais, junto com um grupo de pessoas que viesse comigo para construir, eu ia trazer esse número de 1.300.000 muito para baixo. Eu fiz a igreja com 400.000. Então, o dízimo do povo não é também para sair por aí rasgando e jogando para cima. Então, quando você é gestor, quando você é empreendedor, você tem experiência. E isso facilita até na hora de você conduzir e construir as igrejas. Então, olha, o senhor deixou a gente com vontade de quero mais, viu? Obrigado, pastor. Obrigado. Nós vamos fazer a live parte 2, permitindo Deus e o senhor, dentro de sua possibilidade de agenda, porque o senhor tem bastante informação, experiência, conhecimento de causa, e nós precisamos ajudar os nossos irmãos, pastores, que muitos são bons pastores, mas precisam se qualificar no que diz respeito à gestão da administração eclesiástica. O presbítero Jacó Santiago de Minas Gerais, ele diz, eu tenho esse pensamento, o povo que contribui com dízimos e ofertas merece congregar num templo confortável, ou seja, ele está concordando com a sua linha de raciocínio. Não tenho palavras para expressar a nossa gratidão a Deus. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e agradecemos muitíssimo ao estimado pastor Carlos Cassimiro pela ótima entrevista. Agradeço, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Desejamos a todos um excelente descanso reparador. Domingo vou receber no Facebook. Meu Facebook é eder.william, o pastor Israel de Araújo, da CPAD. Ele está ligado à CGADB e escreveu um livro sobre Frida Wingren. E ele vai falar para nós sobre a vida e a obra de Frida Wingren, domingo agora, dia 30, 10 da noite, no meu Facebook. Pastor, é o seguinte, o senhor tem 1 minuto, passa aí os contatos para o pessoal comprar sapato, terno italiano, porque o senhor tem produtos de altíssima qualidade. Muito obrigado, pastor Éder. Se você quer conhecer o nosso produto, nós estamos aqui na Avenida Argentina, número 286, Rio Verde, Colombo. Telefone 41 3619 7999. 3619 7999. Ou Zap 99153 6883. Segue-nos lá, a Cassimiro Estilo Elegância está no Instagram e o meu Instagram pessoal é Pastor Carlos Cassimiro. Vai ser um prazer receber vocês lá. Quem não conseguiu anotar o que ele falou, fique tranquilo que nós estamos gravando a live e vai ficar no meu Instagram. Começou a contagem regressiva, vamos desaparecer em 20 segundos. No pique da bênção apostólica aí, pastor. Que Deus abençoe a todos que nos assistiram, que a graça de Deus seja uma constante em sua vida, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você aonde você estiver,
em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe